Olá, meu amigo, minha amiga! Vamos à resolução aqui da questão de número 26 da prova de linguagens do Enem 2023, prova azul. Mas antes, deixa eu te pedir uma gentileza. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho, beleza, galera? Então vamos lá, vamos ser contra-intuitivo. Tu nunca deve iniciar uma questão pelo texto. Tu sempre inicia a questão por onde, Eduardo? Pelo comando, pelo enunciado. E você vai fazer a seguinte pergunta: o que o autor da questão está querendo de mim, beleza? Publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac, autor parnasiano, enfatiza. Eduardo, o que é enfatizar? É você o quê? Mostrar, de certa maneira, de forma repetida. As mazelas da escravidão no Brasil ao. Então ele está querendo saber o que, Eduardo, especificamente? Ele quer saber onde é que ele está mostrando repetidamente os males da escravidão no Brasil. Ou seja, Eduardo, isso daqui é uma questão de quê? Eduardo, é uma questão de literatura, não é? Sim, se é literatura, é competência 5. Ele quer saber um valor humano ou um valor social? Quer, Edu. Então, isso daqui é uma questão de C5HDZ7. Ou seja, ele está querendo saber sobre os valores, o quê? Sociais, ou ele quer saber sobre os valores, o quê? Humanos, presentes na nossa literatura, beleza? Então, a partir desse momento, ele quer saber claramente onde é que o autor faz uma ênfase ao quê? Aos males da escravidão, aquilo que a escravidão causou no Brasil, beleza? Agora já conseguimos ler o texto tranquilamente. Vamos quebrar o texto aqui em duas partes. Texto, a escravidão. Eu vou ler um texto em busca do que está no comando. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo, ou seja, eles não têm a mínima noção do que é um escravo. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, voltada à escravidão e ao desespero. E verão nos museus a coleção hedionda dos troncos. Então eles verão o quê? Os traços, a coleção hedionda, criminosa, ridícula dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus. E terão notícias dos trágicos horrores de uma época o quê? Maldita. Então o narrador aqui, ele faz o quê? Ele até coloca o posicionamento dele a respeito dessa época. Filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo na sua miséria, nudez desvalida, o duplo traje das chicotadas e os olhares do feitor bestial. Então, Eduardo, o que a gente viu aqui nesse primeiro parágrafo? Ele está dizendo que os meninos de agora, que as crianças de hoje, eles nunca verão um escravo, mas nos museus eles poderão comprovar o quê? Eles poderão apenas ver os instrumentos da mazela, do mal causado aos escravos no Brasil. E ele opina, não é? Essa época foi uma época o quê? Maldita, Eduardo. Aí ele coloca aqui uma contraposição, ele inicia com um operador argumentativo de contraposição. Mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror. Então ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, por mais que os meninos de hoje em dia eles possam se indignar com isso, nunca vai ser igual quem viu de fato esse horror. No meio horrível no meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da lama, numa arrastada e contínua melopeia. O que é uma melopeia, Eduardo? Um texto que é para ser musicado. O longo gemer da raça Marte. Orquestração satânica de todos os soluços, de todas as impressões, de todos os lamentos que a tortura e a injustiça podem arrancar a gargantas humanas. Então, Eduardo, quando é que ele enfatiza? Eduardo, a ênfase geralmente ela vem com o quê? Ela vem com a
Repetição, tudo bem? Quando é que ele enfatiza o quê? As mazelas, os males da escravidão no Brasil. Letra A. Descrever de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. Turma, primeira coisa, a gente pode dizer que isso daqui é errado porque ele fala o quê? Ele não é impessoal. O narrador, ele não é impessoal. Já começa por aqui. Dessa época maldita, não é impessoal. Tá fora. Letra B. A letra B fala o seguinte, muita gente marcou essa letra B. Contrapor a infância privilegiada das crianças da época à infância violentada das crianças escravizadas. Turma, o que é uma contraposição? Contrapor algo é você colocar em choque. Ei, em algum momento ele está dizendo assim, ei, vamos colocar aqui, comparar a criança de hoje com a criança de quê? Com a criança que foi escravizada. Ei, ele enfatiza a mazela, os males da escravidão. Quando ele coloca em contraposição, não. Ele só está falando que a criança de hoje em dia, ele nunca vai saber de fato o que é escravidão. Então, essa contraposição não é a ênfase. A ênfase não vem por conta da contraposição. Então, letra B está fora. Letra C fala o seguinte: antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. Ei, ele fala desse jeito, ó. As crianças de hoje em dia, elas não vão saber, elas não vão se indignar, elas não terão nem a noção de quem o quê, de quem viu. Ah, Eduardo, então seria antecipar. Então, lá no contexto de 1902, ele está fazendo o quê? Antecipando o quê? O futuro apagamento, ou seja, você não saber de fato o que aconteceu das marcas da escravidão no contexto social. Temos isso? Temos isso, então nosso gabarito é letra C de casa, beleza? Eduardo, letra D, fala o quê? Deixa eu sair aqui do meio. Criticar a atenuação da violência contra povos escravizados nas memórias retratadas pelos museus. Ei, turma, a pergunta, o museu, ele ameniza? Ele está dizendo, olha, você tem bem que, por exemplo, deixa eu pensar aqui, o que tem? Você está vendo bem que esse tronco. Esse tronco aqui, ele era chicoteado no tronco, o escravo. Ei, o museu está minimizando. Eduardo, o museu não minimiza. Então, ele não está dizendo que existe uma atenuação. O que é atenuar? Atenuar é minimizar. Tá fora. Ele não atenua essa violência, tá bom? Beleza? E a letra E, Eduardo, fala o seguinte: imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravizados libertos. Ei, é indiferença com os escravizados libertos? Não. Isso daqui seria o quê? Seria você esquecer o que aconteceu lá naquela época, tá bom? E não uma indiferença, beleza? Indiferença é o que mesmo, Eduardo? É você não sentir nada em uma determinada situação. Pois, turma, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Nossa resolução aí, gabarito letra C. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muitíssimo obrigado pela tua audiência, ó. Beijo no teu coração e deixa aqui no comentário. Você gostou dessa resolução? Você quer mais resoluções como essa? Deixa aqui um comentário para eu saber que esse vídeo te ajudou. Tchau, tchau, galera. Valeu!